Muito bem, nós estamos aqui mais uma vez para a análise de um simulado, o simulado que vocês fizeram agora no domingo, que é o segundo simulado do curso, e sempre naquela feição da UERJ. A prova de língua portuguesa é uma prova, eu venho sempre comentando isso, é uma prova que não é uma prova de questão de interpretação, uma questão de leitura, uma leitura bem ajustada, não tem grandes problemas para a resolução das questões. A primeira questão é uma questão que vocês viram, uma tira, né, os quadrinhos aqui. A fala do personagem, a primeira é: a Copa do Mundo é nossa. Bastante positivo isso. Aliás, até porque estamos aí às vésperas da Copa do Mundo. O segundo quadrinho, o mesmo personagem dizendo: a burocracia também é nossa. No terceiro quadrinho ele diz: a violência é nossa. A gente começa a perceber então aí uma gradação, coisa mais paulatina, parece que da positividade nós estamos encaminhando para a negatividade. Aí depois, o quarto quadrinho, a corrupção é nossa. O quinto, o trambique também. E o sexto, a miséria, a desigualdade social. E veja que ele fica bastante acabrunhado no último quadrinho. E aí, naturalmente, a questão toda encaminhada para isso. E a questão diz assim: o sentido da charge se constrói a partir de um recurso de gradação descendente. Gradação, como eu disse, é essa sequência, essa enumeração. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Ela ocorreu de forma descendente. Existe a gradação ascendente. Alguns autores até chamam de clímax. E quando a gradação é descendente, chamam de anticlímax. Isso é mais para o viés da literatura, como uma figura de linguagem, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente aqui. Então, repetindo, o sentido da charge se constrói a partir de um recurso de gradação descendente. Por que descendente, mais uma vez? Porque culmina com o elemento maior da negatividade, da positividade, a Copa do Mundo é nossa, até a miséria, a desigualdade social. Essa gradação não interfere no efeito individualizado. Preste atenção à palavra individualizado. No efeito individualizado, por quê? Porque cada estrutura, ela se realiza por si mesma. Então, cada quadradinho falava de uma questão independentemente das outras. Então, essa gradação não interfere no efeito individualizado que cada uma das tiras sugere, quanto à semelhança, não é bem propriamente isso, uma realidade, mas quanto à semelhança do método argumentativo dá. Bom, métodos de argumentação ou métodos de raciocínio, isso aí remonta lá para a antiguidade clássica. Nenhum estudante de filosofia, com 4 períodos, ele vai conhecer toda a complexidade dos métodos de argumentação. Então, o que a UERJ faz? A UERJ, na verdade, cobra o epitélio, ela cobra a superfície disso, quer dizer, o mínimo conhecimento. E qual é o mínimo conhecimento que um professor, normalmente em sala de aula, preconiza com o seu alunado? O que eu fiz com vocês em alguns momentos. Nada de nós fazermos firulas, até porque não temos condições para entender toda essa gama de complexidade, como eu disse, dos métodos de argumentação, lá com Aristóteles, Sócrates e assim por diante, aquele grande triunvirato do conhecimento da cultura clássica. O importante é saber 2 métodos aí. O indutivo, que é muito usado pelas ciências, né, pelo empirismo, pelo pragmatismo científico, e hoje bastante duvidoso o método indutivo. E nós temos o método dedutivo, a dedução. E aí o professor, acertadamente, ele diz assim para o seu aluno: o dedutivo sempre parte do geral, do amplo, do abrangente, para o específico. E o indutivo é o contrário. Quer dizer, alguma coisa que é específica, alguma coisa que tem só um detalhe, que é ímpar, que é singularizada, para uma ambiência um pouco maior, mais geral, mais generalizada. E o importante aqui é o seguinte: não disse a questão que isso aqui se tratava, que toda a tira aqui se tratava de um método de argumentação. O enunciado foi bem claro. Sugere quanto à semelhança do método argumentativo. Olha, se há pouco eu disse que cada quadrinho aqui tinha a sua independência quanto ao nível do conteúdo, até porque o primeiro é muito positivo, a Copa do Mundo é nossa, e, aliás, será nossa, com toda certeza, até porque o Filipão está lá, não tenho dúvida disso. Então a Copa do Mundo é nossa, depois a burocracia também é nossa, e vem, assim, paulatinamente, até culminar
com o mais negativo, talvez aqui, a miséria, a desigualdade social. Reparem que todas elas, como eu disse, são independentes entre si. Se são independentes entre si, mesmo que o primeiro quadrinho, o personagem tenha dito que a Copa do Mundo é nossa, isso não é uma coisa absoluta, não é geral, porque a Copa não será de todos os países, só um país vai ganhar a Copa do Mundo. Então acabou. Resposta correta é o método indutivo, porque cada um deles aqui tem a sua própria singularidade. Questão tranquila, e é dessa forma que vocês vão ter que agir caso a UERJ cobre a questão dos métodos dedutivo e indutivo. É só verificar a primeira sentença. A primeira sentença é que é a mais importante. Se a primeira sentença for abrangente, método dedutivo. Se ela não for abrangente, for específica, singular, individualizada, porque o comando dizia isso, então nós temos o método dedutivo. Simples, simples, simples. Bom, as próximas questões agora estão vinculadas ao primeiro texto propriamente dito aí do simulado, cujo título é A Arte e a Vida. O cinema e a TV causam a violência na vida real ou é a vida real que inspira a violência no cinema e na TV? O assunto é vasto e complicado, mas acima de tudo lamentável. Em qualquer das hipóteses constatamos o precário verniz da civilização humana. Quando Caim matou Abel não havia cinema nem TV. A futilidade do primeiro crime da espécie humana, narrado na Bíblia, seria um incentivo à criminalidade? Relatos em livros históricos de outras civilizações, que não a ocidental cristã, também estão cheios de crimes equivalentes. Na outra ponta da corda, a leitura de feitos de cavalaria andante fez Dom Quixote sair pelo mundo tentando fazer justiça à sua maneira. Quem influencia quem? Infelizmente, a realidade humana é pouco recomendável. Não adianta culpar só as expressões ficcionais desta realidade. Para uso próprio, há muito que troco de canal quando vejo na TV uma arma apontada para alguém, seja bandido ou mocinho. Evito até mesmo westerns que equivalem ao teatro grego em versão americanizada. Não creio estar perdendo muita coisa. Na arte, como na vida, tudo devia ser melhor. E isso só será possível quando o homem for melhor. Bom, a questão número 2, aquela questão clássica, aliás, um dos modelos da prova de língua portuguesa da UERJ, que é um fragmento de texto antes do enunciado. Vocês vão enfrentar 3 modelos. O geral, constituído sempre de 2 parágrafos, sempre reitero isso. O primeiro parágrafo já é explicativo, não tem que interpretar nada, a banca já interpretou para vocês. O segundo parágrafo é o parágrafo de comando, que geralmente repete a expressão-chave, a palavra-chave que utilizou ali, que encaminhou no primeiro parágrafo. Aí o fragmento diz assim: o cinema e a TV causam a violência na vida real? Ou é a vida real que inspira a violência no cinema e na TV? Reparem, são 2 indagações, uma em cada direção, 2 polos distintos. Aí vem o primeiro parágrafo já esclarecendo, é bom não perder esse foco. Ao abordar o tema da violência, o cronista indiretamente remete a um debate que remonta à Grécia Antiga. Sempre discutida a questão da violência na questão trágica, da tragédia grega, da comédia, da tragicomédia e assim por diante. Foi isso que o examinador quis dizer. No parágrafo de comando, com esta indagação, logo no início da crônica, em todo o decorrer do texto, se vocês prestaram atenção na hora que fizeram essa questão, e em todo o decorrer do texto, Coni não se recusa a optar por um ou outro ponto de vista, acha que está no próprio homem a raiz do problema, considera que toda pergunta tem um poder liberador ou expõe as fraquezas de quem hesita. Ora, vocês leram com atenção o texto e perceberam que o tempo inteiro o narrador aqui, ele ficou fazendo as indagações, remetendo para que naturalmente vocês pensassem e refletissem. Quer dizer, é um texto altamente reflexivo. Então, evidentemente, a única alternativa compatível com essa proposta do texto é exatamente a letra B de bola. Acha que está no próprio homem a raiz do problema. Na terceira questão, aquela também, o terceiro e último tipo clássico de questão que vocês vão enfrentar. Eu falo sempre na questão de remetência. No final do primeiro parágrafo, há uma metáfora centrada no termo verniz. Essa metáfora destaca textualmente a superficialidade do processo civilizatório, a modificação da natureza do homem, o pequeno mal-estar que os instintos destrutivos do homem podem criar, ou uma resposta clara às perguntas apresentadas no início. Ora, o que a gente entende por verniz? O que é verniz? É aquela camada bem superficial,
aquela camada aplicada superficialmente. Ora, sabendo que é isso, o verniz usado metaforicamente, então, evidentemente, a letra A é a resposta à superficialidade do processo civilizatório, sem mais problemas essa questão. Questão número 4 diz assim: com a expressão na outra ponta da corda, mais um lanço metafórico, na outra ponta da corda, a transição entre o segundo e terceiro parágrafos se faz por meio deste operador argumentativo de caráter metafórico. Pronto, confirmando aquilo que eu disse, quer dizer, na outra ponta da corda tem esse caráter metafórico. Mas o examinador aqui ainda vai explicar isso. Vejam logo depois dos 2 pontos, o autor enfoca a possibilidade oposta, ou seja, de que a arte influencia a vida. Essa expressão é equivalente a... Aí vem 4 expressões aqui, que na verdade, 3 delas são locuções prepositivas. Desta forma, em função de, por outro lado, em razão de. Quer dizer, naturalmente, a resposta correta aqui é aquela que caberia para articular o segundo e o terceiro parágrafos no lugar na outra ponta da corda. Ora, na outra ponta da corda já traduz claramente a ideia de oposição. Então, se a ideia é de oposição, a resposta correta só pode ser a letra C, por outro lado, né? Ou seja, quer dizer, de outra maneira, de outra forma, então vem aí uma oposição ideológica, um antagonismo ideológico. Gabarito letra C de casa. Na questão número 5, outra vez a segunda questão do simulado, cujo fragmento vem antes do enunciado. Quando Caim matou Abel, não havia cinema nem TV. Neste fragmento há uma obviedade da informação que aparentemente reforça o fato de a realidade influenciar a arte. Um argumento sequencial, olha o comando, um argumento sequencial, quer dizer, um argumento na sequência. Se eu digo é prova de leitura, não tem jeito. Textualmente apresentado, quer dizer, a banca ainda ajudando mais o candidato. Um argumento sequencial textualmente apresentado no texto na sequência, no entanto, confirma a complexidade da questão. Trata-se da marca linguística. Se nós voltarmos ao fragmento aqui, nós vamos perceber que está lá assim, iniciando o terceiro parágrafo. Quando Caim matou Abel, não havia cinema nem TV. Aí olha a sequência a que se referiu o caput da questão. A futilidade do primeiro crime da espécie humana, narrado na Bíblia, seria um incentivo à criminalidade? Quer dizer, uma das indagações do texto. Porque o texto todo está assentado nessas indagações, nessas perguntas. Então, evidentemente, a resposta é a letra D da interrogativa direta. Esse foi o grande recurso que apareceu na sequência. A questão número 6 é a segunda questão técnica do simulado. Vai cobrar aquele conteúdo das funções da linguagem. Aí diz o primeiro parágrafo. A crônica é um gênero em que prevalece o impressionismo, a informalidade, o tom da conversa com o leitor. O trecho, comando da questão, o trecho que não contém o caráter subjetivo. Olha, é bom saber o seguinte, né? Quando se fala em caráter subjetivo numa questão dessa natureza, não está se falando na questão do subjetivismo, que muita gente associa, o aluno costuma associar subjetivismo, subjetividade, a questão sentimentalista. Não é bem assim. Subjetivo tem sempre que ver ou a ver com o sujeito, daí o adjetivo subjetivo. Então está lá assim, o trecho que não contém o caráter subjetivo da crônica em função emotiva da linguagem é. Ora, vocês sabem que a função emotiva ou função expressiva, ela é centrada muito facilmente, é uma questão fácil, ela é centrada no emissor, é centrada na primeira pessoa do singular, ou em exclamações que demonstrem, ou outras estruturas que demonstrem a emoção do enunciador. Bom, então, é claro que se a questão está pedindo aquela que não está na função emotiva da linguagem, vamos ver as alternativas. Para uso próprio, há muito que troco, acabou. Se tem lá há muito que troco, olha aí a primeira pessoa do singular, já existe aí a função emotiva. Há muito que troco de canal, quando vejo na TV uma arma apontada para alguém, então não pode ser a letra A, porque tem a primeira pessoa do singular. Na letra B, evito até mesmo, acabou, ela já começa com evito, evita a primeira pessoa do singular.
evito até mesmo o resto de que equivalem a teatro grego em versão americanizada. Então não pode ser a letra B, porque a letra B contém a primeira do singular. Na letra C, não creio estar, não preciso nem ir mais à frente. Olha o verbo crer aí, flexionado na primeira do singular. Então, chegamos à resposta à letra D de dado. Vamos ver se confirma a letra D. A leitura de feitos da cavalaria andante fez Dom Quixote sair pelo mundo tentando fazer justiça à sua maneira. Quer dizer, tudo aqui na terceira pessoa, em nenhum momento apareceu a primeira pessoa do singular. Portanto, isso aqui, função emotiva da linguagem, letra D de dado. Na questão número 7, a segunda questão de remetência, bem objetiva, no terceiro parágrafo, a questão de remetência, o cronista faz uma ressalva com um trecho. Evito até mesmo os westerns que equivalem ao teatro grego em versão americanizada. Essa ressalva se justifica por ter os westerns herdado do teatro grego. Toda vez que se fala em teatro grego, não tem jeito, né? Nós vamos pensar no viés da tragédia, no viés da comédia, na dramaturgia mesmo, propriamente dita, e a questão acabou ficando simples por isso. Aí vem as alternativas. Os limites naturais do homem, a dimensão trágica, a violência involuntária ou a moral dramaturga. Ainda que a palavrinha aqui do item de dramaturga pudesse atrair o candidato, atraí-los, né, para ser assinalada, mas, na verdade, a letra B de bola, a dimensão trágica, é que caracteriza muito bem o teatro grego, e não a moral dramaturga. A moral dramaturga ficaria um pouco vago isto, né? Ficaria um pouco vaga essa questão. Então, sempre procurem a alternativa de maior concretude. A de maior concretude, sem sombra de dúvida, a dimensão trágica. Nós temos aqui outro atiro, os quadrinhos. E o enunciado diz assim no primeiro parágrafo: nestes quadrinhos de humor, observa-se como uma das questões centrais a alusão. A alusão, já falei na aula anterior, a alusão é sempre uma referência. A alusão à parábola evangélica do grão de mostarda. Só por esta combinação, por este sintagma, parábola evangélica, eu já percebo aí o seguinte, nós já percebemos. Vocês perceberam, quando fizeram essa questão, que por haver essa referência a esse elemento, a esse dado religioso, isto aqui só pode ser aquele fenômeno que eu já falei várias vezes para vocês, da intertextualidade. A intertextualidade é isso, é sempre uma referência ou a um personagem, ou a um autor, ou a uma obra, ou a algum elemento, né, alguma interseção que se faz. Como se não bastasse isso, vejam o comando da questão. Essa relação entre um texto e outro tem características, quer dizer, relação entre um texto e outro, quer dizer, há esse toque, essa interseção entre um texto e outro, aí diz assim, intertextual, literal, paródica ou folhetinesca, questão que candidato preparado, minimamente conhecendo isso aqui, ele resolve só o tempo que ele vai levar para ler as alternativas. Aliás, ele nem lê as outras, na verdade, porque ele já para na letra A, que é a resposta intertextualidade. A questão número 9, ainda ligada à tirinha aqui, o sentido de humor das tirinhas se obtém no último quadrinho, quando um dos personagens propõe o assunto da interpretação de texto. Porque o outro personagem entendeu o grão de mostarda, né, ao pé da letra. Ele não entendeu como uma alegoria, ele não entendeu como quase uma metáfora. Por isso que o personagem diz, nós temos realmente que fazer agora a interpretação de texto. Ok, hora de conversar sobre interpretação de texto. Porque o outro personagem entendeu ao pé da letra, como eu disse. Aí eu vou repetir o enunciado. O sentido de humor das tirinhas se obtém no último quadrinho, quando um dos personagens propõe o assunto da interpretação de texto. Por quê? Na letra A, o outro personagem faz uma interpretação equivocada da sua própria fé. Claro que não, ainda que houvesse alegoria para a fé. Na letra B, o outro personagem confunde fé com um elemento natural? Não, de jeito nenhum, né? Na letra C, o outro personagem entendeu conotativamente a expressão grão de mostarda? Claro que não, porque se ele tivesse entendido conotativamente, ele não teria feito ao pé da letra, evidentemente. E na letra D, o outro personagem enunciou o significado restrito, olha aí a palavra, o adjetivo restrito, significado restrito da expressão grão de mostarda, ou seja, o significado foi literal ao pé da letra, por isso o gabarito, letra D de dado. Bom, nós vamos ver agora 2 fragmentos de textos.
que vão nortear as próximas questões. O fragmento 1 diz assim: o aspecto que mais admiro na infância está na capacidade desconcertante que as crianças possuem de enxergar cada detalhe do dia a dia de maneira espontânea, talvez por ainda não terem sido bitoladas pela visão acachapante dos adultos. Porque uma criança possui mente aberta, seja para acreditar em Papai Noel ou Coelhinho da Páscoa, seja por recriar as coisas do mundo de acordo com o poder de sua imaginação. Muito bonito, perfeito. O fragmento 2 diz assim: uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos atentos e limpos para o espetáculo do mundo. O poeta é capaz de ver pela primeira vez o que de fato ninguém vê. Há pai que nunca viu o próprio filho, marido que nunca viu a própria mulher. Isso existe às pampas. Essa é uma estrutura que eu usava lá no dialeto juvenil: ó tempore, ó moles, ó tempos, ó costumes. Eu nunca mais ouvi a locução adverbial às pampas, que era um desempenho giríaco, né, daquela juventude da qual fiz parte, e que saudades. Nossos olhos se gastam no dia a dia opacos. É por isso que se instala no coração o monstro da indiferença. Entendido isso, aí vamos aqui à questão número 10. Primeiro parágrafo, sempre explicativo, dizendo assim: os dois autores apresentam formas pelas quais as crianças veem o mundo. A ideia comum aos autores sobre o enxergar o mundo por parte das crianças está na alternativa. Letra A capacidade já inata de a criança saber que deve ser espontânea como adulto. Não, a criança não sabe que tem que ser espontânea como adulto. Não é a letra A. Na letra B, a criança tem olhos atentos à maldade com que irá enfrentar o mundo na fase adulta. Quem dera, não sei nem até quem dera, né? Não está preparada ainda para isso, não tem maldade para enfrentar ainda a fase adulta. O mundo na fase adulta. A letra C, a criança usa quase sempre a imaginação e por isso tem olhos ingênuos e puros para o mundo. Exatamente o enfoque que os dois autores fizeram sobre a criança. Então, gabarito letra C de casa. A questão número 11, também ligada a estes dois fragmentos textuais, diz assim: se os dois fragmentos de texto versam sobre a mesma forma de como a criança vê o mundo, os autores têm a mesma opinião a respeito dos adultos. Claro, o outro lado da questão, né? Implícita e explicitamente. Para eles, quer dizer, vejam só que legal, né? Um parágrafo bem esclarecedor. Quer dizer, que vocês não têm que interpretar nada. Para eles, o problema da fase adulta do ser humano é, na letra A, não se poder mais crer em seus próprios sonhos. Na letra B, ter um coração menos interessado nos valores afetivos da vida. Na letra C, não se tornar o poeta de si mesmo e de todos com os quais convive. E na letra D, ter uma mente aberta para fazer da vida uma festa constante às crianças. O viés era para o adulto. Então a resposta correta, a letra B, ter um coração menos interessado nos valores afetivos da vida. É isso que o adulto tem, lamentavelmente. O adulto deve ser muito mais interessado nessa realidade toda afetiva que nos envolve, do nascimento à morte. Bom, na questão número 12, mais uma questão cujo fragmento textual vem antes do enunciado. É por aí que se instala no coração o monstro da indiferença. Neste trecho, a palavra monstro está empregada em um sentido que se define como monstro da indiferença, valor conotativo. Se é o valor conotativo, até porque a indiferença não tem monstro, o monstro da indiferença, a palavra está conotada aí, e as opções estão lá assim: enfático, antitético, metafórico ou metonímico. Resposta correta, letra C, metafórico, até porque o tempo inteiro eu digo: conotação é um fenômeno cuja terminologia técnica, a nomenclatura é metáfora. A metáfora obrigatoriamente é o nível conotativo da língua. Então, resposta, letra C de casa. E agora vem o último texto da prova, né, do simulado Sertões. Um texto que na primeira leitura ele parece hermético, porque é um texto clássico do Capistrano de Abreu, que diz assim: visto pelo inimigo o valor dos cercados, e que os mortos seus eram muitos, determinou queimar a igreja onde se acolhera a gente. Por 3 vezes tocaram-lhe fogo que foi apagado, mas a 4ª começou a palha a arder e os refugiados viram-se obrigados a sair. Abriram um postigo e saindo por ele, a modo de rebanho de ovelhas que sai do curral para o pasto, com espadas, maquetes e alfanges, lhes derribavam cabeças, truncavam braços,
desarreitavam pernas, atravessavam corpos, provavam os aços de seus alfanges, enrachar os meninos em duas partes, abrir-lhes as cabeças e despedaçar-lhes os membros. Compensará tais horrores a consideração de que, por favor dos bandeirantes, pertencem agora ao Brasil as terras devastadas? Tenho certeza de que na primeira leitura vocês não entenderam muito, mas deixe-me só esclarecer uma coisinha. Eu tenho falado isso até nas aulas com vocês. Quando o texto, provavelmente vocês vão enfrentar um texto clássico na prova, quando ocorre um texto clássico ou um poema que parecendo ser inextricável, né, incompreensível, fiquem tranquilos, porque os enunciados das questões serão de construção do sentido do texto. E vocês devem ter percebido isso. Se não perceberam, vocês vão perceber agora como está se construindo o significado do texto, né, nas questões ligadas a ele. Então vamos lá. A primeira questão diz assim: no segundo parágrafo, mais uma questão de remetência. Os termos selecionados para efetuar a comparação, associando as pessoas que estavam presas na igreja, olha o esclarecimento aí do examinador, e um rebanho de ovelhas, estão em consonância com o espaço rural. Eu vou repetir. No segundo parágrafo, os termos selecionados para efetuar a comparação, associando as pessoas que estavam presas na igreja e um rebanho de ovelhas, estão em consonância com o espaço rural. Já começou a esclarecer o texto. Um desses termos da ambiência que habitavam e característico das atividades desenvolvidas nesse local não pode ser. Sempre cuidado com essa partícula aqui, com esse elemento, com esse verbete, com esse vocábulo, não. Vejam bem, está assim. Um desses termos da ambiência que habitavam e característicos das atividades desenvolvidas nesse local não pode ser. Aí, claro, um pouquinho de argúcia, de perspicácia, vocês perceberam isso, né? Pasto, rebanho, postigo, ambiência rural e assim por diante. A única palavrinha que não estava aqui, que não faz parte desse universo, desse ambiente semântico, é a palavrinha alfanges, que é uma espécie de uma foice, é uma arma branca. Por isso o gabarito, a letra B de bola. Na questão 14, diz assim: como um recurso retórico, a escrita pretensamente objetiva e distanciada de Capistrano, porque o tempo inteiro está distanciado, está como narrador, que percorre todo o texto, exatamente, que percorre todo o texto, num dado momento dá voz à sua indignação, quer dizer, num dado momento provavelmente vai aparecer, deve ter aparecido a indignação aí do narrador, do autor, conduzindo assim a interpretação do leitor. Claro, quando ele emite uma opinião, ele acaba conduzindo, né? E induzindo. Essa perspectiva está centrada na expressão terras devastadas, por favor, a consideração e tais horrores. Vocês repararam como se iniciou o último parágrafo do texto? Compensará tais horrores a consideração de que, por favor dos bandeirantes, pertencem agora ao Brasil as terras devastadas? Compensará tais horrores? Com a expressão tais horrores, ele já está naturalmente induzindo o comportamento do próprio leitor. Então, gabarito, letra D de dado. A questão número 15, mais uma questão cujo fragmento textual vem antes do enunciado. Aí diz lá assim: provavam os aços de seus alfanges em rachar os meninos em duas partes, abrir-lhes as cabeças e despedaçar-lhes os membros. Segundo parágrafo. A sequência de ações realmente é uma sequência. Há uma espécie aí paulatina, gradativa de ações. A sequência de ações. Eu, que sou candidato aqui, já ia perceber tranquilamente a indução da questão. Sequência de ações. Deste fragmento configura o seguinte elemento estético: gradação, paradoxo, personificação ou enumeração. Mas aí, reparem as letras A e D. Toda gradação é obrigatoriamente uma enumeração. Agora, nem toda enumeração em que nós temos aqueles elementos enunciados, nem toda enumeração é uma gradação. Podemos até afirmar que a gradação é uma enumeração bem engendrada, bem elaborada, bem criada. Então a gente percebeu, né, essa questão paulatina dos elementos enunciados aqui neste fragmento. Letra A é a resposta. Sempre que houver a dica do sequencial, da sequência, inequivocamente, gradação, aliás, uma das figuras de construção, uma das figuras de linguagem. Resposta letra A. E a questão 16, também outra questão, cujo fragmento vem antes do enunciado.
Visto pelo inimigo, primeiro parágrafo. O início do texto com esta expressão oracional mantém uma relação de sentido. Essa expressão, relação de sentido, a UERJ o tempo inteiro está utilizando. Toda vez, eu já falei para vocês, toda vez que aparecer a expressão relação de sentido, isso significa ou a semântica de uma oração coordenada ou uma conjunção coordenativa ou de uma oração subordinada adverbial, introduzida sempre por um conector subordinativo adverbial. Então é nesse sentido, pediu a relação de sentido. Então está lá, o início do texto com esta expressão oracional mantém uma relação de sentido com o segmento seguinte. Muitas das vezes a relação de sentido acontece com o último segmento em relação ao anterior. Aqui é do primeiro com relação ao posterior. O valor semântico, opa, olha aí, valor semântico, significado. O valor semântico dessa expressão é quem domina as orações coordenadas, as orações adverbiais, não tem grandes problemas para resolver isso aqui. Visto pelo inimigo, o valor semântico dessa expressão é causal, concessivo, temporal ou conclusivo. Ora, se nós voltarmos ao texto aqui, logo nesse, visto pelo inimigo, o valor dos cercados. Quando foi visto pelos inimigos o valor dos cercados? A ideia de tempo. Portanto, resposta letra C.